Como descobrir o meu propósito? Hoje, essa pergunta será respondida. No livro de João, capítulo 15, versículos de 1 a 2 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus criou cada um de nós com um objetivo. Você tem uma missão que desde a época que você nasceu, você carrega contigo, mesmo que você ainda não saiba. E as confusões da vida, emocionais, mentais, sentimentais e espirituais, acontecem quando você não está devidamente alinhado com este propósito, com esta missão que Deus tem para você. Existem propósitos específicos e existem propósitos universais. Por exemplo, amar uns aos outros não é um propósito específico, mas sim universal, coletivo, pois todos nós temos a missão de amar uns aos outros. Agora, uns foram chamados para ensinar, e isso é um propósito específico, no qual Deus deu um dom, uma habilidade, um talento para aquela pessoa ensinar. Outros recebem outros dons, como cantar, falar em público, desenvolver alguma profissão específica. E aqui entramos em algo que vai falar ao seu coração. Uma grande porcentagem das pessoas e grande parte dos cristãos até hoje não descobriram o seu propósito. Vivem uma vida indo de lá para cá, tentando descobrir o propósito da sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe um princípio imutável da palavra de Deus que vai te ajudar a passar para um próximo nível em sua vida, que vai ajudar a você a se tornar uma pessoa com resultados. Quero ajudar você a descobrir o seu propósito de vida e caminhar nos planos perfeitos de Deus. Algo importante que você precisa saber: você é julgado e medido pelas pessoas devido a seus resultados. Mas aí você pode falar: mas o importante é ter um bom coração. Sim, com certeza, para Deus sim. Mas você não prega para Deus, você não evangeliza Deus, você não profetiza para Deus. Você faz isso para as pessoas, e as pessoas somente enxergam o que está diante dos seus olhos. Por isso, você precisa ser uma pessoa de resultados na vida, não para impressionar a Deus, até porque Deus não se impressiona com nada do que você possa ter ou fazer, mas para impressionar as pessoas através da palavra que sai da sua boca, através do seu testemunho de vida, através dos frutos e resultados que são evidentes devido à ação de Deus em você. Pare de falar, mas o que importa é o que Deus acha de mim. É claro que importa, para Deus e para as pessoas. Enquanto estamos na terra, precisamos ter resultados que comprovem a ação de Deus em nossa vida para as pessoas. É assim que elas, através da sua vida, se aproximarão de Deus. Muitos cristãos são muito extremistas e dizem: Deus só vê o coração, então não quero saber da minha aparência, da minha vida financeira, não importa a minha vida aqui na terra, pois em breve Jesus voltará. Realmente é tudo verdade. Jesus voltará e Deus somente enxerga o coração. Mas a palavra de Deus não diz que você precisa abandonar o restante. Você precisa sim ter resultados. Então vamos lá. Na Bíblia existe um princípio poderoso e imutável que se encontra em João capítulo 15. No versículo 8 começa assim: Nisto é glorificado meu Pai. Antes de dar continuidade a esta passagem, gostaria de dizer algo. Muitas pessoas acham que glorificar a Deus é dizer:
Glória a Deus! Agora vamos analisar o início desta mensagem. Ela diz: nisto é glorificado meu Pai. Ou seja, só existe uma forma de glorificar ao Pai. E com certeza não é proclamando glória a Deus ou toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque como Deus vê o coração, às vezes a sua boca fala, mas o seu coração está longe, como diz o profeta Isaías. As palavras desta passagem são do próprio Jesus. Ele próprio nos ensina esse princípio imutável. Continuemos no versículo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Ou seja, segundo a Bíblia, você somente glorifica a Deus dando muito fruto. São palavras de Jesus. E continua o versículo. E assim sereis meus discípulos. Nunca diga para as pessoas que você é um discípulo de Jesus se você não tem fruto. Nunca diga que você glorifica o nome do Pai se você não tem fruto. A passagem resumidamente diz: existe Deus Pai e Deus Filho. Você glorifica o Pai quando você dá fruto e assim é chamado de discípulo de Jesus. Muitas pessoas glorificam a Deus dizendo: toda a honra e toda a glória ao Senhor. Agora eu vou te falar algo muito forte. As suas palavras não dizem nada se você não tem frutos para respaldá-las. E como posso dar fruto? Que fruto é esse? Você pode perguntar. Vamos agora ao versículo 1 e 2 citados no início da mensagem. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Nós somos os ramos conectados à videira. Quando não damos fruto, o Pai corta. Mas quando damos frutos, somos podados da mesma forma, para dar mais frutos. Por isso, nunca podemos reclamar das podas de Deus, porque qualquer poda que venha de Deus é para te fazer crescer. Logo, os problemas da vida, as situações difíceis, não vieram para destruir, mas sim para limpar, podar, porque o crescimento vai continuar. No versículo 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Te pergunto, qual é a tesoura que poda? Como diz o versículo, a palavra. Quanto mais você se expõe à palavra, mais limpo você fica. Quanto mais você se expõe à palavra, mais fé você tem, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Bem, está muito boa esta mensagem. Mas e daí? Você pode perguntar, qual o segredo da frutificação? O segredo da frutificação está apenas em uma palavra, e a partir de agora ela será repetida várias vezes nos versículos seguintes. No versículo 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Os ramos que somos nós não podemos dar fruto se não permanecermos conectados à videira, em Jesus. Se desconectarmos da videira, morremos, pois é a videira que alimenta os ramos. Nos versículos 5 e 6 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Este versículo diz algo muito interessante.
Em outras versões diz que os ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados pelos homens e não por Deus. Ou seja, se você não quiser estar conectado à videira, você cai e começa a secar, porque não está mais sendo alimentado. Quem te joga no fogo depois disso é o homem. O grande segredo para você glorificar ao Pai e ser discípulo de Cristo Jesus é frutificar. E para isso você precisa apenas estar conectado à videira, permanecer. Permanecer significa ficar, persistir, insistir, manter-se, continuar, não desistir. Quem alimenta o ramo é a videira, Jesus Cristo. E quem cuida da videira é o agricultor, Deus Pai. Em tudo isso você precisa fazer apenas uma coisa: permanecer. Independente das tuas lutas, dos teus problemas, se você foi traído, está sendo humilhado, está desempregado, está doente, está com problemas familiares graves. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida, mas por pior que seja a situação, eu te digo hoje, com toda a sua vida, você levará alegria, porque você é um discípulo de Jesus. Não sei o que fizeram com a sua vida, como você está hoje, mas independente disso, você pode se controlar em relação a isso e agir da forma contrária, levando alegria para a vida das outras pessoas. Você pode controlar se dará um bom ou um péssimo fruto. Deus te conduziu até esta mensagem para você descobrir qual o seu propósito específico e o propósito universal. Um dos propósitos universais já citamos: amar uns aos outros. O outro, dar frutos através da alegria. Todas as pessoas, sem exceção, que querem glorificar a Deus com a sua vida, precisam dar frutos. Creio que você esteja incluso nisso. Você deseja glorificar a Deus, ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. E para isso, repito, você precisa dar frutos. E para dar frutos, você precisa apenas permanecer, porque o restante Deus já está fazendo por você. Ou você acha que pode superar essa situação terrível sozinho? Ou você acha que possui sabedoria suficiente para vencer essa crise financeira? Você acha que não tem o agricultor te podando, regando, adubando, cobrindo você nos dias de sol, protegendo das chuvas? Você acha que conseguirá sozinho? Porque na Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Você hoje precisa tomar uma decisão. Ou você será lembrado como uma pessoa murmuradora, que reclama de tudo, que perturba a vida dos outros, que onde chega as pessoas saem, pois o ambiente fica pesado e tenso. Ou será lembrado como uma pessoa que, ao chegar, as pessoas olham e falam entre si: a alegria chegou. Enfim, chegou alguém que glorifica o Pai, que é discípulo de Jesus Cristo. Mas Vinícius, e o meu propósito específico? Se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, apenas permaneça conectado à videira. Se você está devidamente conectado a Jesus, já estará dando os frutos universais, ou seja, amando o próximo, levando alegria por onde passa, entre outros. Te afirmo, é apenas uma questão de tempo para o Senhor revelar ao seu coração qual o seu propósito de vida. Vai por mim e creia na palavra, apenas permaneça. Se você está alegre apenas quando tudo está correndo bem em sua vida, qual a diferença que você tem para os publicanos ou pecadores? A Bíblia diz que se você ama apenas quem ama você, que recompensa você terá? Se você cumprimenta apenas quem cumprimenta você, que recompensa tereis? Deus chama hoje uma geração frutífera, que produz, que dá fruto.
uma geração que tem resultado em todas as áreas da vida, porque quem permanecer conectado na videira é impossível não frutificar. As pessoas vão olhar para você por causa dos seus resultados, dos frutos. As pessoas vão convidar você para alguma coisa por causa dos frutos. As pessoas serão seus amigos ou seus inimigos por causa dos frutos. Porque o mesmo fruto que atrai amigos provoca inimigos. Quando você começa a abençoar muitos, causará inveja em muitas pessoas. Deus chamou você para dar frutos, porque é assim que glorificamos ao Pai. Deus não quer que você seja próspero em todas as áreas da sua vida por causa de você. Deus quer que você seja bem-sucedido em todas as áreas para glorificar o nome dEle, para que você seja discípulo de Jesus Cristo. O homem vê o que está diante dos seus olhos, os resultados. Nunca despreze o valor dos resultados, o valor dos frutos. Deus te chamou para ser um homem e uma mulher frutíferos. Você terá frutos financeiros, frutos familiares, frutos espirituais, ministeriais. Você terá frutos por onde passar, porque você nunca vai desistir, vai permanecer e os frutos vão começar a chegar. Os frutos virão e todas as pessoas perceberão que você é um discípulo de Jesus Cristo. Todas as pessoas saberão que você glorifica o nome de Deus, e não porque você diz glória a Deus, mas por causa dos seus frutos, dos seus resultados. Ninguém mais passará pela sua vida a partir de hoje sem sentir alegria, sem sentir paz. Não existe dia triste para quem frutificou na alegria. Existem dias pesados, dias que nos destroem. Existem dias que pensamos em desistir. E é exatamente o que o inimigo deseja: a nossa desconexão da videira, para que os homens nos pisem e joguem-nos no fogo. A tristeza é uma opção. Você não pode escolher o que vem contra você. Você não pode escolher perder alguém. Você não pode escolher ser mandado embora do seu emprego. Você não escolhe o dia difícil, o dia mau. Ele simplesmente vem e é obrigatório, chega para todos. Mas você pode escolher como irá reagir nos dias difíceis. Você pode escolher se vai se entregar ou vai permanecer. Ninguém que permaneceu ficou sem dar fruto. Existirá um dia em que você estará carregando os seus frutos. Será o dia da recompensa. É quando você vê que tudo valeu a pena. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena aguentar. Valeu a pena sobreviver. Valeu a pena permanecer. Valeu a pena insistir. Valeu a pena continuar caminhando, apesar das humilhações e afrontas. Valeu a pena, mesmo quando você achava que não aguentava mais, mas suportou. Você acha que Deus, depois de ter sido fiel com tantas pessoas durante milênios, não será fiel com você? Deus nunca falhou em toda a história da humanidade. Todas as vezes que você observou um homem ou uma mulher de Deus falharem, não foi porque Deus permitiu a falha, mas porque eles resolveram se desconectar da videira. Chegará um tempo que as pessoas irão reconhecer que Cristo em nós é a esperança da glória, por causa dos nossos frutos, por causa dos nossos resultados. Agora, grave isso. O resultado não tem a ver com você, pois toda a bênção que Deus dá envolve muitas pessoas, é coletiva. Assim aconteceu com Abraão. Deus abençoa um para alcançar a todos. O que Deus tem para a sua vida não é apenas para você. É apenas o início de uma bênção que envolverão muitas pessoas ao seu redor e também pessoas distantes. Os frutos que você vai carregar é para todo mundo. É por isso que virá em grande quantidade.
O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi transformar água em vinho. O casamento durava dias e o vinho havia acabado, e juntamente com isso acabava a alegria. Jesus pediu para trazer talhas e mandou enchê-las de água. Aquela água se transformou em vinho. O maître disse: "Vocês deixaram o melhor vinho para o final?" Agora eu te digo, Jesus não transformou aquele melhor vinho para dizer que tudo o que ele fazia era bom. Jesus fez isso porque cada um dá aquilo que tem. Em Jesus não tem nada mais ou menos. Em Jesus não tem nada para baixo. Quando você pede algo para ele, ele só sabe dar o melhor, porque é o que ele carrega. Não existe fruto na sua vida que vai apodrecer se você permanecer conectado na videira, porque dele só sai o melhor fruto, só sai o melhor vinho. Os melhores resultados estarão nas mãos do povo de Deus, os melhores empregos, as melhores redes sociais, os melhores destaques. Agora eu te digo, você pode estar sofrendo com muitos ataques, sofrendo muitas tentações, passando por muitos problemas, passando por dificuldades sem tamanho. Enquanto você não desistir e permanecer conectado à videira, prepara os teus celeiros, porque os frutos vão chegar e em grande quantidade. Senhor amado e misericordioso, venho a Ti neste momento orar por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Pai, muitos deles perguntam a Ti constantemente qual o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Durante muito tempo fiz essa pergunta para Ti. Entendi que para saber o meu propósito precisava apenas permanecer conectado a Jesus, a videira verdadeira. Que hoje, Senhor, todas essas pessoas entendam isso. Que essa palavra entre como uma espada de 2 gumes no mais profundo do coração delas. E que a partir de hoje elas apenas permaneçam e desenvolvam o fruto da alegria. Que no tempo oportuno que a Ti pertence, elas saibam qual o verdadeiro propósito específico para as suas vidas. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fale para eles sobre o meu amor. Meu querido irmão e irmã, alguns dias atrás em oração eu perguntei ao Senhor: meu Deus, o que o Senhor gostaria que eu falasse para o seu povo, para as pessoas que estão ouvindo essas mensagens? E Ele falou exatamente isso. Fale para eles sobre o meu amor. E confesso a vocês, irmãos e irmãs, essa revelação do amor de Deus mudou a minha vida. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como acreditar no amor de Deus? O amor de Deus é uma experiência que nos fortalece à medida que partilhamos, à medida que dividimos aquilo que acreditamos. Quanto mais falamos sobre o amor de Deus, mais teremos a oportunidade de experimentá-lo em nós. Para chegar à experiência do amor de Deus, precisamos passar por um processo. Não é da noite para o dia. Há um processo humano a ser vivido. É preciso que retiremos os obstáculos que foram colocados no caminho, ou aqueles que são próprios do nosso jeito de ser, do nosso caráter. Alguns foram colocados e outros já estavam em nós. Nós trazemos uma herança genética.
Podemos trazer em nós um jeito de ser do pai, da mãe ou da mistura de ambos. E alguns detalhes desta personalidade podem nos causar dificuldades de acreditar num Deus amor. Por isso, precisamos sempre ser colocados à luz desta convicção, pois a convicção nos ajuda a esclarecer no que acreditamos realmente. Nossa fé diz que Deus é amor, e ouvimos isso diversas vezes, corriqueiramente, tantas vezes. Mas eu te pergunto, você já experimentou esse Deus de amor? Por que estou dizendo que para experimentar o amor de Deus, precisamos passar por um processo? Porque nós, como pessoas, precisamos amadurecer para chegar a ter a capacidade de amar. Nascemos individualistas. Quando olhamos para uma criança, há muito pouco espaço de generosidade, pois ela ainda não tem a maturidade para compreender o mundo, compreender o outro como desdobramento dela ou como não desdobramento dela. A criança olha para todos e interpreta como uma continuidade dela mesma. Somente à medida que ela vai compreendendo e criando maturidade é que ela começa a compreender que os pais, os irmãos, até mesmo os brinquedos não são uma continuidade dela. Quando olhamos para uma criança, visualizamos um poço de egoísmo, e não porque ela está errando, mas sim amadurecendo. É por isso que a criança, quando não é orientada com relação a esse egoísmo, ela levará uma vida egoísta, sem perceber que está sendo, porque ela não teve a oportunidade de ser educada para partilhar. Claro que existem exceções, crianças que não são tão egoístas, que já trouxeram uma herança genética que as favorece, mas mesmo assim, elas precisam aprender sobre o valor da generosidade. Por que uma criança é egoísta? Porque faz parte desse processo, nesta primeira infância. Ela está centrada nas suas necessidades. Quando ela tem fome, ela grita, chora. E não adianta dar desculpas para ela, pois ela não tem maturidade para entender. Somente quando ela vai sendo educada adequadamente é que ela compreenderá. Experimentamos um pouco desta criança em nós. Quando não sabemos esperar pelo tempo das coisas, pelo tempo de Deus. Ficamos imaturos, nos mostramos imaturos, quando não sabemos esperar o tempo oportuno. Falamos por vezes, queremos aqui e agora. Isso é bem típico das crianças, que ainda não compreenderam que nem tudo será de acordo com a sua vontade. Para se chegar à compreensão do amor de Deus, é necessário passar por este processo, por este amadurecimento. Num primeiro momento, não teremos condições de compreender este amor, pois não estamos preparados para isso. Não temos maturidade suficiente, pois precisamos raciocinar para compreender. Se não temos esta capacidade para perceber, será difícil. Não adianta chegar para uma criança que não entende o que você está falando e falar do amor de Deus para ela. A criança pode até compreender mais tarde, observando outras pessoas vivendo em amor. Elas podem ter pais cristãos e, com isso, podem observar os frutos de um relacionamento saudável. A criança se espelha nos pais e começa a desejar o mesmo para si. Porém, em algum momento, ela descobrirá por ela mesma que vale a pena viver aquela experiência. É preciso muita maturidade para compreender o amor de Deus como ele é. Para chegar ao amor de Deus, precisamos passar por este processo de observação de pessoas que vivem esse amor em plenitude. Observamos o que o outro está vivendo e queremos viver também, e consequentemente imitamos. Mas isso ainda não é fazer a experiência. Essa é uma sala que antecede o que vamos aos poucos desbravando.
É interessante que, por vezes, precisamos passar primeiro por um Deus justiceiro. Quantas vezes precisamos nos colocar de frente de um Deus que faz justiça de acordo com a nossa vontade? Isso é acreditar num Deus à nossa imagem e semelhança, e não ao contrário. Projetamos para Deus tudo aquilo que achamos certo. Então, se considerarmos uma determinada realidade justa, iremos fazer uma leitura desse Deus a partir de nós. Existem líderes religiosos que falam verdadeiros absurdos. Eles dizem em certas ocasiões que Deus está pesando a mão sobre determinada pessoa através de uma doença. Isso é um absurdo para nós que acreditamos na gratuidade do amor de Deus. Que uma doença possa ser uma vingança divina. Somos filhos de um Deus que não comporta vingança. Estamos à luz de um novo tempo. O caminho que usamos para chegar até o coração do Pai é o coração do Filho. Jesus é o caminho para o Pai. E para entendermos a interpretação desse Pai, precisamos passar pelo Evangelho. Existe uma passagem no Evangelho de João que já ouvimos diversas vezes, que já estamos cansados de ouvir, mas ela é propícia para a época que vivemos, tão marcada pelo ódio, pelas disputas, comparações entre religiões. Precisamos de um mundo reconciliado, respeitando as diferenças. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus e precisamos ter uma postura respeitosa até com aquele que está reivindicando o que para nós é uma ofensa. Jesus diz: "Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros." Neste conceito que Jesus nos dá, ele coloca o amor humano como desdobramento do amor que ele tem por nós. Então, é preciso que vivamos esta maturidade para compreender o que é certo ou errado. Precisamos aprender a passar pelas fases do amadurecimento, que vai nos colocar diante de um Deus que é amoroso, de um Deus que dispensa esta visão absolutamente mesquinha que nós atribuímos a Ele, ou seja, de um Deus sobre o nosso comando. Isso acontece muito. Tratamos Deus como se fosse um empregado nosso, que faz na hora que determinamos, que faz quando pedimos, como se Ele não compreendesse o que é certo ou errado. Para chegarmos à compreensão desse Deus amor, precisamos abrir mão de tudo aquilo que é mesquinho em nós. Senão começaremos a interpretar Deus de acordo com o que achamos em nós mesmos. E o que achamos em nós é muito pouco para que compreendamos a grandeza de Deus. Existem pessoas que pensam que estão orando, mas na verdade estão dando ordens a Deus. Ainda não chegaram à experiência de um Deus amoroso que dispensa até o que falamos. Quanto mais amadurecemos para compreender Deus como uma realidade amorosa, menos necessidade temos de falar, pois quando o amor é verdadeiro, as palavras são dispensadas. A compreensão do amor de Deus muda a nossa realidade. Ficamos sensíveis ao próximo, sabemos o que o outro precisa olhando apenas para ele. Por exemplo, coloque uma mãe diante de um filho, que é o amor mais puro que podemos experimentar. É o amor mais fecundo. A mãe sabe ler as necessidades daquela criança. O amor dá essa autoridade a ela.
As pessoas que se amam verdadeiramente não precisam falar muito. O amor esclarece tudo. Muito melhor do que ficar pedindo as coisas para Deus é ficar na presença dele, diante dele em oração, ou até mesmo contemplando a natureza. Nosso Deus nos dá o privilégio de estar na sua presença, contemplando as maravilhas que ele criou. O amor dispensa muitos argumentos, muitos pedidos. O amor nos torna mais gratos, nos tornamos pessoas mais tolerantes e respeitosas. Nesse tempo tão marcado pelo ódio, o cristianismo soa como uma proposta de reformulação de tudo. É nosso papel, onde quer que estejamos, restabelecer os laços e não cortá-los. Nós não podemos perder a oportunidade de trazer Jesus ao mundo como ele realmente quis estar. Nós não podemos perder a oportunidade de atualizar esta presença em nossos dias, justificando o nosso ódio, justificando as nossas intolerâncias, justificando a partir de Deus as nossas mesquinharias. Não podemos acreditar num Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos apresenta um Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos coloca como instrumento de vingança. Jesus disse a Pedro no momento que ele corta a orelha do soldado: abaixe essa espada, Pedro, porque o reino será restabelecido a partir da conversa e da paz. Quando perdemos a caridade com o nosso irmão, por mais que estejamos justificados com nossos posicionamentos, nós já nos distanciamos do Evangelho, nós já deixamos de ser cristãos. Quando falamos deixar de ser cristãos, não quero dizer que abrimos mão do cristianismo que existe em nós. É que momentaneamente podemos perder a postura cristã. Precisamos nos policiar constantemente para viver esse conceito do amor, da paciência, da caridade e de tudo aquilo que é primo, parente do amor. O amor é o sentimento maior. É ele que conduz o homem bem-aventurado. É ele que faz com que as virtudes floresçam e depois vêm os sentimentos e atitudes próximos a ele, que vão formando uma vida virtuosa. Porque em última instância, meus irmãos e irmãs, a nossa salvação depende disso. Paulo retrata o amor em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, de uma forma maravilhosa. Até que ele diz no versículo 2: se não tiver amor, de nada seria. Esse amor não pode ser teórico. Precisamos criar uma maturidade emocional para que possamos compreender esse amor como uma postura, um jeito de ser, que vai passar pelas nossas palavras, que vai passar pelo nosso olhar, que vai passar pelas nossas atitudes. Nunca erramos quando amamos, quando temos paciência e quando temos firmeza em nossas posturas, sem perder a caridade e o respeito. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de bondade e nos abraços cheios de amor. Essa é a essência. A fonte de todo amor está dentro de você. Se afogue na profundidade do amor de Deus. Esse amor é a essência da vida. Quando você receber essa revelação do amor de Deus, sua vida será transformada, porque nada mais vai importar. Vou orar por você. Grande e maravilhoso Deus, durante esses dias em oração, falei com o Senhor sobre o que deveria falar com seus filhos. O Senhor me disse para falar do seu amor. No dia de hoje, Pai,
Peço que todas as pessoas que assistirem este vídeo tenham a oportunidade de receber de Ti essa revelação que mudou a minha vida para sempre. Quando conhecemos o Seu amor em espírito e verdade, nada mais importa. Invada lares, Senhor, toque vidas, transforme famílias, cure, liberte através do poder do Seu amor. Que as pessoas sejam tocadas pelo Seu Santo Espírito e que realidades de vida sejam transformadas para sempre. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um semblante transformado. No livro de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 13 diz: Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Esta passagem fala da transfiguração de Jesus. Outro evangelista nos diz que esse prodígio aconteceu enquanto Jesus orava. Depois de um dia cansativo de viagem, certamente o semblante de Jesus estava abatido, empoeirado, como a de qualquer outro caminhante. Mas basta o Senhor mergulhar em oração, na presença do Pai tão amado, e todo o seu ser se transfigura diante de seus discípulos atônitos. É como se toda a beleza divina que se guardava no interior de Jesus, de repente, transbordasse de sua face, de seus olhos e de suas vestes. A vida íntima com Jesus, inundada na presença gloriosa do Pai, por alguns instantes, tornou-se visível aos olhos dos discípulos. O que se viu então foi apenas o reflexo do que havia no seu coração. Querido irmão e irmã, também em nós existe uma vida divina em curso, pela presença do Espírito Santo. Como seria maravilhoso se transbordássemos no dia de hoje, através de nosso olhar e de nossas atitudes, aquilo que de melhor trazemos em nós, nossa comunhão com Deus em Cristo pelo Espírito. A transfiguração de Jesus é um convite a nos deixarmos transfigurar, transbordando aquilo que o Espírito de Deus está gerando em nós. Como não lembrar da palavra que diz em 1 João 4,4: Maior é o que está em nós do que tudo aquilo que está no mundo. As tribulações da vida têm abatido o seu semblante e roubado a luz de seus olhos? Seu reflexo tem sido de uma pessoa derrotada pelo cansaço? Lembra-se de que, no fim, vencerá aquele que habita no seu interior. Mergulhe no seu próprio coração, encontre-se com Deus que habita nele e receba do Senhor, pela oração, a transformação do seu olhar. Você tem deixado que os outros percebam aquele que habita em você? Permita que isso aconteça no dia de hoje e surpreenda os que o cercam com um novo brilho em sua face. Ore comigo assim: Pai amado, em Jesus eu também sou teu filho e todo o meu interior está repleto da tua presença de amor. As dificuldades da vida roubaram o brilho dos meus olhos por uns instantes, Senhor. Mas permito que a luz da tua presença volte a resplandecer em mim no dia de hoje. Em nome de Jesus, prevalecerá em minha vida, acima de tudo, o poder do Deus vivo que habita em meu interior. Transfigura-me agora, ó Pai. Retira de mim o triste semblante de desânimo
e de cansaço e enche-me com a beleza da tua vitória. Hoje transbordarei sobre todos ao meu redor a gloriosa luz da presença de Deus em mim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A decisão mais importante que você deve tomar. Em 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Gostaria de falar com você hoje sobre uma decisão muito importante. Na realidade, essa é a decisão mais importante que você poderá tomar. Ela é mais importante do que qualquer coisa que possa imaginar, do que sua escolha profissional, do que com quem você decidir casar ou onde você decida morar. Para sempre é um tempo muito, muito longo. Muitas pessoas estão preocupadas somente com o hoje ou com o que poderá acontecer daqui a alguns meses à frente. Quando muito, alguns estão preocupados com a aposentadoria. Quero ir além disso. Quero falar hoje sobre a vida após a morte. Você está fazendo alguma provisão para isso? Você sabia que você não é apenas um corpo feito de carne e ossos, sangue e músculos? Você é um ser espiritual, tem uma alma e habita em um corpo. Quando você morrer, o que acontecerá com todas as pessoas? Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo físico será colocado em uma sepultura. Ele apodrecerá e se tornará cinzas e pó. Mas e quanto ao seu verdadeiro eu? O seu interior, sua personalidade, sua mente, sua vontade e suas emoções? O seu lado espiritual pode ser encarado como uma parte do seu ser que não pode ser vista com os olhos naturais. Essa parte de você viverá eternamente. E onde o seu eu espiritual vive, depende da decisão que você tomar o mais rápido possível. Há duas forças no mundo, o bem e o mal, certo e errado. Nós temos essa noção dentro de nós, mesmo não tendo ouvido falar nisso. Há duas forças no reino espiritual, Deus e o diabo. Anjos bons, que são seres espirituais criados por Deus para ajudá-lo a cumprir sua tarefa, e anjos maus, chamados demônios. Esses anjos maus, uma vez, foram anjos bons, que fizeram uma escolha de se rebelar contra Deus. Lúcifer, um arcanjo, também chamado de Beelzebu, Satanás ou Diabo, liderou esses anjos nessa rebelião. E Deus os expulsou do céu e criou um lugar para eles e seu mestre, chamado Inferno. Entre os céus e o inferno está a terra e a atmosfera em cima dela. Anjos bons e maus rondam a terra o tempo todo. Satanás também anda ao derredor procurando quem ele possa devorar, como diz na passagem citada inicialmente. O Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus, também habita na terra, assim como nas regiões celestiais. E a tarefa que Deus lhe deu é de selar, guardar, preservar e proteger o povo de Deus, aqueles que escolheram servir a Deus. O Espírito Santo também tem a tarefa de atrair e ganhar pessoas que ainda não escolheram a Deus e seu modo de viver. Você fez a sua escolha. A escolha é sua. Ninguém pode fazê-la por você. Deus o criou com livre-arbítrio e ele não vai forçá-lo a escolhê-lo. Ele não forçou os anjos. Parte deles se rebelou e ele os deixou fazer o que quiseram fazer. Mas lembre-se, más escolhas trazem a sua própria punição. Escolha hoje se voltar para Jesus. Não deixe para amanhã. Ainda há tempo. Ore comigo assim: Senhor amado, no dia de hoje venho orar por aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Depois que escolhi andar pelos caminhos da fé, fui muito perseguido e muito pouco compreendido. Fui humilhado e desprezado. Sofri várias tentações
e sofro até hoje, e fui colocado à prova. Hoje estou radiante de alegria, pois encontrei a verdade que me libertou e o único caminho a trilhar, Jesus Cristo. Peço a Ti, Senhor, que através do meu testemunho de vida, essas pessoas que se encontrem indecisas venham ao seu encontro e experimentem realmente o único e verdadeiro sentido da vida. O inimigo de nossa alma está aí, como um leão pronto a devorar almas, mas na verdade, Senhor, ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Me use poderosamente, Senhor, como veículo de graça e aceitação a todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Maturidade nos relacionamentos. Em 1 Coríntios 13:11 diz: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A maturidade pode ser percebida na medida em que nós vamos tendo um olhar mais abrangente. Você pode observar que todas as vezes que nós somos visitados, por exemplo, pelo sofrimento, o nosso olhar costuma ficar muito mais restrito, porque nós só enxergamos aquele ponto de dor, seja uma dor emocional ou física. Por incrível que pareça, quando o sofrimento nos atinge, parece que ele faz um movimento através do qual retrocedemos na maturidade. É claro que o sofrimento nos amadurece, mas às vezes precisamos de uma experiência de distanciamento dele para podermos alcançar a maturidade que ele nos traz. Porque no momento em que ele está acontecendo, nem sempre conseguimos ser maduros o suficiente para que a nossa visão seja mais abrangente. Só enxergamos aquilo que nos faz sofrer. É por isso que precisamos de pessoas que nos ajudem a ampliar o olhar. A nossa maturidade vai nos dando esse benefício, além de muitos outros, porque nada pode ser mais saudável na nossa vida emocional, física e espiritual que a nossa maturidade. A maturidade é um processo que nunca termina. Começamos a amadurecer já como crianças, quando aprendemos as regras e a distinguir o sim do não. Jean Piaget, um homem de grande importância para a educação, dizia que não adiantava você querer ensinar para uma criança as regras morais do certo e do errado com histórias muito complexas, pois a melhor forma de ensinar uma criança é através de brincadeiras e estabelecendo regras. Assim ela amadurece sabendo distinguir o certo do errado. O amadurecimento é uma capacidade de estar em si para depois você lançar um olhar para o outro. Não dá para fazer ao contrário. É sempre um movimento que inicia em nós. Toda a visão que temos do mundo parte da visão que temos de nós mesmos. É por isso que às vezes encontramos pessoas muito pessimistas com as outras, não acreditam em ninguém e nem na bondade do outro. Isso é porque essa pessoa não se enxerga como uma pessoa boa. Ela faz uma leitura de si, não acha nada interessante e começa a fazer a leitura de todo mundo da maneira que enxerga a si mesma. O que precisamos ensinar e aprender o tempo todo é que o olhar que nós temos sobre nós é determinante no olhar que temos sobre os outros. É assim que amadurecemos, com um olhar particular, íntimo, para dentro, que depois nos proporciona olhar para os outros também. As nossas relações humanas vão ficando muito mais saudáveis na medida em que, sendo maduros,
esse olhar nos joga para dentro e que depois nos devolve para o outro. Um olhar maduro, por exemplo, não se prende ao pouco que o outro nos revela. O imaturo diz: eu já sei quem é você. O maduro vai dizer: eu sei algumas coisas sobre você, mas eu não sei a totalidade. Você sabe por quê? Nem o outro conseguiu chegar à totalidade do autoconhecimento. Nós estamos, por exemplo, em uma época que nos comunicamos com muita facilidade. E isso faz com que tenhamos facilmente opiniões sobre as coisas, sobre as pessoas. E muitas vezes, ali no momento em que emitimos nossas opiniões, nós não fazemos outra coisa senão mostrar a nossa imaturidade, com a pressa de dizer. É impressionante hoje em dia que uma pessoa nas redes sociais pode ser facilmente crucificada por uma notícia que nem sabemos se corresponde com a verdade, pois pode estar distorcida. Ou então alguém viu um detalhe em uma certa pessoa e classifica a mesma a partir do detalhe que viu. Isso é imaturidade. A maturidade combina muito mais com o silêncio. Como a pessoa não tem o que dizer ainda, pois precisa formatar a sua opinião e pode ser que chegue à conclusão que nunca terá condições de dizer alguma coisa sobre aquele fato, pois não conheceu o fato como ele merecia ser conhecido, para que tivesse uma opinião sobre ele. Você já imaginou como conviveríamos melhor se deixássemos cair por terra essas pretensões de achar que conhecemos tudo sobre o outro, de fazer os nossos julgamentos de uma forma tão apressada sobre as pessoas, de clausurar os outros nas nossas opiniões, nos nossos achismos? São tantas pessoas achando no dia de hoje e poucas pessoas sabendo de fato. Nós somos imaturos quando nós não somos capazes de compreender o outro. Isso é uma linguagem filosófica que pode parecer difícil, mas não é. A nossa razão não pode esgotar o outro, porque o outro continua sendo inédito para si mesmo. Isso é maturidade. Quando somos imaturos, nós achamos que já sabemos, já esgotou as possibilidades do outro. Mas não subestime a capacidade que uma pessoa tem de ser totalmente diferente a partir de um determinado momento da vida, a partir de um determinado fato de um momento. Então, nós erramos menos quando nós enclausuramos o outro em nossas opiniões e nos achismos. Claro que é importante aquilo que você sabe sobre determinada pessoa. Só estou dizendo que a maturidade em nós amplia o nosso olhar, até mesmo para termos condições de dizer que não sabemos tudo sobre o outro. A maturidade nos livra do amor de posse, ou seja, identificamos que o outro não é uma extensão nossa, mesmo que seja nosso filho. A outra pessoa não tem obrigação de viver aquilo que queremos. O outro não é um território para a satisfação daquilo que eu não consegui satisfazer em mim. É muito difícil porque, em nome do amor, nós ficamos imaturos a vida inteira. Como pais e mães que não conseguem enxergar os filhos como totalmente outros e, em nome desse amor de posse, não permitem que a maturidade venha, para permitir que o filho seja quem ele pode ser. Dizer não a um filho quando ele ainda não sabe dizer sozinho é protegê-lo. Escolher por um filho no momento em que ele não pode escolher sozinho porque lhe falta maturidade é um gesto de amor. Mas quando insistimos em decidir para um filho aquilo que ele já pode escolher sozinho, podendo gerar uma infelicidade no coração dele, estaremos desprotegendo com o desamor, com o nosso excesso.
Os pais acabam ficando enclausurados nas suas imaturidades e nos seus amores de posse. Nós ficamos cegos quando estamos regidos pela nossa imaturidade. O nosso olhar se apequena e não conseguimos ver muito além do nosso umbigo. E se não vemos além do nosso umbigo, muito menos vou ver o outro que precisa de compreensão. Maturidade é você permitir que o outro trace as linhas do próprio destino, do próprio caminho. Peça para Deus a graça de ter cada vez mais um olhar ampliado sobre as realidades e sobre as outras pessoas. Peça amor pela humanidade e não tenha medo dos pecados. Peça a força profética de enxergar os caminhos que te livre do pecado e das realidades que te desumaniza. É muito ruim ter um olhar redutor que muitas das vezes nos afastam do nosso filho, pai, mãe, amigo, irmão, por causa dos nossos preconceitos e da nossa visão limitada. Quanto mais Deus entra na nossa vida, mais vamos ampliando nosso olhar. Refletir é a maneira mais eficaz que nós temos de ampliar o mundo. Quanto mais refletimos, mais mergulhamos no mistério de Cristo. Mais nós vamos perceber que Deus nos quer assim, com os olhos muito abertos para perceber todas as realidades que precisam de nós, que precisam muitas vezes da nossa palavra, mas também do nosso silêncio. Um Deus que muda o nosso jeito de ser, um Deus que modifica o nosso jeito de ser pai e mãe, que nos ajuda a trazer para perto esse filho que nós ficamos expulsando com os nossos excessos de regras, ou esse filho que estamos perdendo por falta de regras. Um Deus que nos equilibra, que nos põe nessa responsabilidade bonita de fazer o que precisamos, de amar o que precisamos amar, de dizer o que precisamos dizer. Ore comigo assim. Senhor amado, entramos em sua santa presença, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, venho pedir que essa mensagem fale profundamente aos corações. Muitos de nós estamos perecendo pela falta de maturidade. Falta de maturidade em todas as áreas de nossa vida. Pedimos a Ti, através da ação do Seu Santo Espírito, que mudemos o nosso jeito de ser, que criemos a maturidade para gerir a nossa vida de acordo com a Sua vontade. Que sejamos pais e mães maduros, filhos maduros, amigos maduros. Que nossa vida seja regida pela maturidade que vem de Ti, através da sabedoria que vem do Seu trono de glória. Obrigado, Pai, pelo Seu zelo e amor. Perdoe-nos pela nossa imaturidade. Confiamos na Sua intervenção em nossa vida e que a Sua graça nos conduza pelos caminhos que o Senhor sonhou para cada um de nós. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus! Eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso novo site www.anovaalianca.com.br. Clica no link e conheça. Lá você poderá desfrutar de conteúdos incríveis que poderão mudar a sua vida. O link está na descrição deste vídeo. Te amo em Cristo Jesus.